juntamente com os hospitais e pronto atendimento, são os que geram as notificações de violência. Então, quanto mais informação vocês tiverem sobre ela, quanto menos dúvidas, vai ser melhor a qualidade das fichas, né? E também a gente pode aumentar o número de notificações da saúde. Então, vocês podem perceber que quem já conhece um pouco da ficha, quem já teve algum contato com a notificação, antes nós falávamos muito de notificação de violências domésticas, sexual e outras violências. Esse conceito agora ficou mais enxuto, né, o nome do agravo ficou notificação de violência interpessoal e autoprovocada. A definição de caso, o que a gente tem que notificar, quando vocês se depararem com alguma situação na unidade de saúde, no pronto atendimento, o que vocês devem notificar. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, todo caso suspeito ou confirmado de violência doméstica ou intrafamiliar, que é o mesmo sentido, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal e violências homofóbicas contra homens e mulheres em todas as idades. A grande novidade dessa ficha, que é nova, né, que eu vou apresentar para vocês, justamente uma das novidades é a questão da violência contra homens e mulheres com relação à violência homofóbica, né? Era uma variável que nós não tínhamos e foi incluída agora após, né, várias discussões e por uma questão até de atender a política nacional de saúde para essa população LGBT. No caso de violência extrafamiliar ou comunitária, ou seja, aquela que não se enquadra naquelas categorias e que não aconteceu tendo vinculação entre agressor e vítima, somente serão objeto de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT. O que não se notifica? Tá? Não é objeto de notificação. A violência extrafamiliar de criminalidade ou marginalidade, aquela que acontece normalmente na rua ou em outros ambientes públicos, como bares, danceterias, enfim, cujas vítimas sejam adultos de 20 a 59 anos do sexo masculino, com exceção de pessoas com graus severos de deficiência ou transtorno mental, pessoas com deficiência, né, física, indígenas e população LGBT em função da sua grande vulnerabilidade. Ou seja, se essas pessoas, né, com essas exceções, surgirem na unidade de saúde de vocês, relatando que foram vítimas de violência na rua, por um desconhecido, ou por um grupo, né, como já tivemos casos no Brasil de indígenas que foram violentamente, né, atacados e alguns inclusive morreram pela questão de serem indígenas e sofreram violência. Então, se fosse um indígena que estivesse, como aconteceu, né, num ponto de ônibus e alguém veio e espancou e ele chega na unidade de saúde buscando atendimento, mas ele é um homem e na faixa etária de 20 a 59, pelo fato de ser indígena, o caso dele deve ser notificado, assim como as outras categorias que eu elenquei aqui. Qual é o conceito que o Ministério da Saúde utiliza para definir a questão da violência? O conceito é o da Organização Mundial da Saúde, que considera a violência como o uso intencional de força física ou do poder real ou ameaça contra si próprio, que é o caso da violência autoprovocada, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Ou seja, o que diferencia a violência dos acidentes, por exemplo, é a questão da intencionalidade. Quando a pessoa é vítima de violência, o agressor teve a intenção
de lhe causar um dano físico, psicológico, moral, né? Então é a intencionalidade. Ou, no caso da violência autoprovocada, a pessoa tenta o suicídio porque ela tem a intencionalidade, ela tem a intenção de acabar com a sua vida. Tá? Então a questão que entre violência e acidente, porque o acidente ele não é de notificação compulsória, salvo os acidentes de trabalho, então é importante a gente ter isso bem claro, porque muitas vezes nós da epidemiologia, né, eu trabalho na diretoria de vigilância epidemiológica, nos deparamos com fichas de notificação no SINAM, que é o sistema de informação onde essas fichas que vocês notificam e preenchem nos serviços, né, ela é digitada e inserida nesse sistema, nos deparamos com fichas de notificação de acidentes de trânsito, acidentes domésticos tipo quedas, queimaduras, e eles não são de notificação compulsória. Ou casos que não deveriam estar ali. Por quê? Porque não se enquadram nas categorias que eu descrevi para vocês. No caso de homens de 20 a 59 anos, que se envolveram numa briga, por exemplo, num bar, na rua, né? São desconhecidos, não tem nenhum vínculo, né? Nem parental, nem sanguíneo, então não tem vínculo nenhum, eram desconhecidos e né, ou se espancaram ou usaram outro tipo, alguma arma e chegam no pronto atendimento normalmente ou no hospital, e aí como não se enquadra na categoria, mas o profissional acaba notificando, e isso a gente considera na epidemiologia uma inconsistência, ou seja, não era para estar ali, então essa ficha vai ser excluída do sistema. Tá? Então é importante ter isso bem claro, até para a gente não ter um trabalho desnecessário, né? Dentre tantos que você já tem nos serviços de saúde. Então isso é importante a gente ter bem claro para não fazer um trabalho dobrado e sem necessidade. Então, especificando bem aquilo que eu falei no início dos objetos de notificação. A violência doméstica ou intrafamiliar, quando acontece entre pessoas que têm um vínculo, né, o agressor e a vítima, ou o agressor e as vítimas, ou agressores e vítima, tem algum vínculo, que não necessariamente o vínculo sanguíneo, consanguíneo, né, mas o vínculo parental de convivência. Tá? Então, se essa violência se caracterizar como uma violência doméstica, ela deve ser notificada quando a vítima for independente do sexo, da idade, do tipo ou da natureza da violência. Ou seja, pode ser uma violência sexual, pode ser uma violência física, pode ser uma violência somente psicológica ou moral, uma violência patrimonial. Então, se ela tem um vínculo entre o agressor e a vítima que seja de familiar, essa vítima é para ser notificada. Violência sexual também contra pessoas de ambos os sexos e todas as idades, então, dependendo de ser criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Violência autoprovocada ou autoinfligida, então é a tentativa do suicídio. Lembrando que o suicídio consumado ele não é de notificação, porque ele já vai entrar no sistema de imortalidade, que é o SIM, através da declaração de óbito. Então aqui são as tentativas de suicídio, ou os casos de automutilação, pessoas que se cortam, que se queimam, né? Tráfico de pessoas, que não é muito comum no nosso estado, pelo menos não que a gente tenha conhecimento, mas agora com a globalização e mesmo com a movimentação das pessoas, né, entre os estados, entre países, pode acontecer de algum momento na unidade de saúde vocês se depararem com uma pessoa que chega para vocês para um atendimento e vocês, ao fazer a escuta, né, o acolhimento, vocês percebem que tem alguma coisa ali errada e a pessoa consegue verbalizar de que ela está ali, né, naquela família ou naquele local contra a vontade dela, que ela não é dali e que ela está sendo vítima de tráfico de pessoas. Então pode acontecer isso, e se acontecer, vocês além de notificar, tem que acionar algum outro ponto da rede de proteção a essa vítima, e uma das alternativas é o Disque 100, que é um serviço 24 horas de abrangência nacional, que é anônimo,
né, mas que pode garantir que essa vítima receba, né, o atendimento, a ajuda e todo o encaminhamento que ela precisa. O trabalho escravo, da mesma forma, contra pessoas de ambos os sexos e todas as idades, lembrando também que muitas vezes vocês podem receber no serviço de saúde uma pessoa que veio com um ferimento, relatando um acidente, e que vocês na escuta, durante o atendimento, podem perceber que ela está trabalhando em condições, né, completamente desumanas, né, seja de questão de condição de trabalho, condição de moradia, pagamento, né, que ela não tem liberdade, né, que ela só chegou ali no serviço de saúde realmente porque ela tinha uma gravidade de uma lesão e que exigia uma intervenção, né, da saúde. E também vocês podem proceder da mesma forma, além de atender, fazer essa denúncia por um órgão, né, de defesa de pessoas ou através do Disque 100 também. Trabalho infantil, como já tem uma legislação a respeito, né, do que se considera trabalho infantil. Então, criança não é para trabalhar, salvo nas condições de aprendiz a partir dos 14 anos e não em determinadas atividades também insalubres, né? Então, quando chegar essa situação, também muitas vezes pode chegar no serviço de saúde, casos onde uma criança vem para um atendimento e aí você vai conversar, eu me cortei porque eu estava preparando o almoço. Aí você se depara que às vezes a criança está prestando um serviço doméstico para uma família, como para complementar a renda de casa, né? Ou ela veio de uma outra região trazida para servir, né, de empregado doméstico, ou algum outro tipo, queimadura, enfim, alguma lesão, e que na escuta ativa, né, você consegue identificar de aquela criança está sendo vítima de trabalho infantil e deve ser notificado e também acionado os outros órgãos de defesa da criança, que no caso o Conselho Tutelar. Intervenção legal é aquela quando o agente legal, que seja um policial ou outro agente que tem autoridade, né, ele utiliza a força normalmente física ou de ameaça, fora daquele contexto de que às vezes é necessário, né, para conter um criminoso, para evitar uma lesão a si ou a outra pessoa, ele às vezes tem que usar, né, força física ou arma, mas não é o caso. O caso é quando isso extrapola aquela função de manter a ordem, evitar um crime, e eles utilizam esse agente legal da força física ou da ameaça contra as pessoas e cometem a violência que a gente chama de intervenção legal, que a gente viu muito nos noticiários na época das grandes manifestações. Em alguns lugares, né, os policiais, os agentes da lei usaram, né, força física, bala de borracha, spray de pimenta de uma forma, né, bem violenta, e as pessoas estavam simplesmente, a maioria delas, se manifestando. E a novidade, a violência motivada pela homofobia, lesbofobia, bifobia ou transfobia, também para ambos os sexos e todas as idades, independente do tipo ou da natureza da violência. Então, se chegar na unidade de saúde alguém que tenha orientação homoafetiva e que foi vítima de alguma violência, independente, né, do sexo, da natureza da violência, esse caso deve ser notificado. A violência financeira, econômica ou patrimonial, ela só é notificada quando exercida, quando a vítima forem crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas e pessoas com graus severos de deficiência ou transtorno mental, porque se tornam mais vulneráveis. Um exemplo desse tipo de violência, ou no caso de que essas vítimas recebem muitas vezes uma pensão, um benefício, uma aposentadoria, enfim, e o cuidador, ou a família, ou a instituição, muitas vezes, né, eles podem estar em instituições, eles se apoderam desse recurso, desse benefício, e não utilizam para o cuidado com essas pessoas, né? Então, retirando deles o direito de usufruir daquele benefício, e eles retêm isso e usam em outras coisas, ou tiram vários empréstimos, né, consignados, e a família vai fazendo os empréstimos, né, principalmente
para os idosos, e depois ele não tem rendimento nenhum, porque tudo é descontado em folha e às vezes a família não paga para esse idoso o que fez de empréstimo e ele fica sem renda nenhuma, ou às vezes, né, o tutor, né, quando tem no caso a guarda de uma criança, de um adolescente, também usa a pensão para outras coisas que não para o cuidado com essa pessoa, que é o seu direito. Então isso também se caracteriza como uma violência patrimonial e também é objeto de notificação nestes casos. A negligência e o abandono, também a notificação é obrigatória contra crianças, adolescentes, mulheres e pessoas idosas, seguindo a mesma lógica, né? Eles são mais vulneráveis, eles precisam de mais proteção, assim como as pessoas com graus severos de deficiência, né? Muitas vezes se veem vítimas de negligência e elas não têm como denunciar, elas, né, ou por condições físicas ou mentais, ou mesmo, né, por não terem consciência de que estão sendo negligenciadas, né? Então elas, se vocês se depararem com essa situação em algum momento, vocês também podem e devem notificar os agentes comunitários de saúde e as equipes que vão nas casas, muitas vezes, né, se deparam com situações que são de negligência, de abandono, então podem e devem fazer a notificação. E no caso das crianças, adolescentes e idosos, sempre acionar o Conselho Tutelar, o Conselho do Idoso ou o Ministério Público. A violência extrafamiliar ou comunitária, né, eu já expliquei para vocês, somente quando as vítimas forem crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, transtornos mentais, deficiências e a população LGBT. Tá? A violência doméstica, o que caracteriza a violência doméstica? É bom a gente ter esse conceito claro, por quê? Porque às vezes a gente acha que violência doméstica é aquela que aconteceu dentro de casa, dentro do domicílio, né, da vítima ou do agressor ou de ambos, né? E não é, né? Ela não precisa necessariamente acontecer dentro da casa das pessoas. O que caracteriza a violência doméstica, então, é a ligação entre a vítima e o agressor, que podem ser pessoas que têm laços de consanguinidade ou que assumam uma função parental, no caso de padrastos, madrastas, outro tipo de relação, cuidadores, ou que tem, né, alguma função, né, ou de relação de poder a outra. Então, o conceito de violência, ele não se refere apenas ao espaço físico onde a violência ocorre. Pode acontecer uma violência entre pais e filhos, ou entre avós e netos, entre irmãos, que não foi dentro de casa, mas que, por ter esse vínculo entre vítima e o agressor, se caracteriza como uma violência doméstica. Então, conceitos importantes, né? Também a questão da violência extrafamiliar ou comunitária, né, o que é? Aquela que ocorre no ambiente social em geral, entre conhecidos ou desconhecidos. É praticada por meio de agressão grave às pessoas, atentado à vida ou aos bens, que é os casos dos assaltos, né? E constitui um objeto de prevenção e repressão por parte de outras instâncias que não a saúde, né? Então esses dados, esses casos, eles vão aparecer normalmente aonde? Né? Na justiça, na polícia, no Ministério Público. Por quê? Porque geralmente a vítima, ela faz a denúncia, faz o BO, o boletim de ocorrência, que é muito diferente, que não tem nada a ver com a notificação da violência na saúde. Isso é importante, tá? Então, por isso que esses casos de violências extrafamiliares tem que ser, a vítima tem que registrar a ocorrência em órgãos da segurança, né, ou de proteção à pessoa. Não tem nada a ver com a notificação da violência do serviço de saúde. A violência autoprovocada ou autoinfligida, então, são comportamentos suicidas, os autoabusos, né, e contempla também o suicídio, mas lembrando, suicídio já consumado, ele não vai ser de notificação, né, vai entrar como declaração de óbito, né, e são... Segundo o Minaio, né, autoabuso nomeia as agressões a si próprio e as automutilações. Isso é uma referência, né, conceitual importante. E aqui, finalmente, né, para quem nunca teve contato com a ficha, talvez seja a primeira vez,
né, que tem esse contato com a ficha da violência. Eu trouxe para vocês a ficha, né? Eu sinalizei aí, como vocês podem perceber na apresentação, com umas setas em vermelho, as principais mudanças que ocorreram da ficha anterior para a ficha atual. Uma já do início é a questão do conceito, né? Então, caso suspeito ou confirmado de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, que foi aquele conceito que eu já coloquei para vocês, mas incluindo a novidade que é a população LGBT, que anteriormente, né, ela não era enquadrada como um objeto de notificação das violências na saúde. Tá? Então essa é a grande novidade, lembrando que a partir da a violência ela vem sendo de notificação compulsória gradativamente. Então os marcos legais antes previam a notificação somente de casos de violência contra criança, adolescente, mulher, depois idoso, e a partir da portaria 104 ela foi ampliada para outras populações, né, de acordo com aquilo que eu já passei para vocês. Então isso é importante porque assim, gradativamente a gente vai abrangendo na notificação da violência informações, né, sobre violências sobre vários aspectos. Por isso a população LGBT, né, que tem sido vítima bastante, né, de violência, inclusive vocês acompanham pelos meios de comunicação, né, cada vez mais casos e casos cada vez mais graves por conta da orientação sexual das pessoas. Então, por isso que foi incluído, né, porque tem todo um movimento nesse sentido, essa população como objeto de notificação. Outra grande novidade, né, que está sendo ainda nem implantada, porque a gente ainda está sensibilizando, né, e preparando e vendo maneiras disso acontecer, é a questão da unidade notificadora, que é onde tem a flechinha vermelha ali, que é o campo 6 da ficha. Antes, a notificação da violência ela era uma exclusividade do Serviço de Saúde, né? E agora a proposta do Ministério da Saúde, em integração com outros ministérios, é que se possa ampliar o uso dessa ficha para outras fontes notificadoras que não só a saúde. Então seriam as unidades de assistência social, como os CRAS e os CREAS, que são os Centros de Referência em Assistência Social e Centro de Referência Especializado, estabelecimentos de ensino, né, que já havia uma portaria, né, que previa de que as escolas também poderiam notificar, mas não tinha estabelecido a questão do uso desta ficha, né? Então isso é uma proposta nova. Os conselhos tutelares, as unidades de saúde indígena, vocês sabem que tem uma saúde indígena, né, que é acompanhada por uma outra área do Ministério, então elas também podem ser fontes de notificação, e os centros especializados de atendimento à mulher, que não tem, né, em todos os locais do país, mas que alguns estados já têm organizado esse serviço, que é direcionado à mulher, que ainda em números, né, a maior vítima de violência em todos os níveis. E outras fontes notificadoras que o município considerar oportuno, excetuando a associação de moradores ou organizações não governamentais, porque é importante o quê? Que essas outras fontes notificadoras é algo que tem que ser uma pactuação local, né, entre os gestores. Por quê? Porque é preciso que a gente defina fluxo dessa informação, da ficha, né, sejam capacitados os profissionais dessas outras fontes notificadoras para que todos esses conceitos estejam alinhados, para a gente ter uma ficha de qualidade, porque a gente não quer só quantidade de fichas, né? A gente não quer um sistema que tenha 100 mil casos notificados, mas cuja qualidade da informação não pode ser utilizada para fins epidemiológicos ou para fundamentar ações de prevenção, por conta de que ele não tem qualidade, ele não é bem preenchido e às vezes porque o profissional não teve a capacitação, não teve a oportunidade de realmente se preparar para utilizar a ficha, tá? Então, essa é uma das grandes novidades.
eu sempre gosto de salientar, sai um pouco do script, de que para nós a epidemiologia é muito importante a ficha e, né, está lá inserida no SINAM para a gente conseguir quantificar, né, quantos são, aonde estão, que tipo de violência, qual é a faixa etária, inclusive para fundamentar ações, né, como eu disse, de intervenção, de enfrentamento, de prevenção. Só que o mais importante para vocês que estão no atendimento direto com a vítima de violência, gente, é sempre a pessoa, tá? Então, a ficha de notificação é um segundo passo. Se vocês fizerem um acolhimento, uma escuta ativa bem qualificada, vocês realmente escutarem a história da pessoa, depois vocês vão ter condições de preencher a ficha, tá? Por quê? Porque não é para fazer um checklist, né? Ah, identifiquei que é um caso de violência, vou lá, pego a ficha e começo a fazer pergunta como se fosse um checklist. Não, a gente tem que ter todo o cuidado de saber que você está com uma vítima de violência, que ela já está sofrendo, né? E que a gente não vai vitimizar ela novamente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A ficha é importante? É, porque ela vai nos subsidiar bastante. Mas o mais importante sempre é a pessoa, tá? Então isso eu gostaria de enfatizar, porque às vezes a pessoa fica muito preocupada com a operacionalização por cumprir esse requisito, né, de preencher a ficha, mas o mais importante no atendimento é a pessoa. Então as outras novidades que tem, que vocês estão visualizando aí, a questão do nome social, né, ou seja, o nome pelo que a pessoa gostaria de ser chamada, e não tem a ver com o apelido, tá? É uma questão da população LGBT que muitas vezes, por exemplo, no caso dos travestis, dos transexuais, eles têm o nome que está lá no documento, mas eles, na sua vida cotidiana, eles adotaram um outro nome, que é um nome social, pelo que eles gostam de ser chamados. E isso estabelece um vínculo com essa pessoa, uma relação de respeito, de horizontalidade. Então é importante que, no caso, né, de pessoas que têm um nome social, a gente agregar na ficha e, de preferência, no atendimento, tratá-la pelo nome social. Isso vai fazer muita diferença para ela. Outro campo é o campo 36, que é o campo da orientação sexual. Quem conhece a ficha antiga lembra que tinha um campo que perguntava se a pessoa tinha relações sexuais só com homens, só com mulheres, com homens e mulheres, não se aplicava ou ignorado, né? Então, justamente para atender essas políticas novas, se colocou a questão da orientação sexual. Então, as opções são heterossexual, homossexual, que daí engloba gays e lésbicas, bissexuais não se aplica no caso, né, de crianças que ainda não tenham, né, desenvolvido a sua orientação sexual e nem iniciado a atividade sexual, então realmente não se aplicam, ou em situações em que a gente não tiver realmente condições de conseguir essa informação. Mas o ignorado realmente a gente sempre é a última opção, porque o ignorado depois epidemiologicamente ele não te diz nada. A identidade de gênero também vai ao encontro dessas novas políticas, que daí nós temos as variáveis travesti, mulher transexual, homem transexual, não se aplica ignorado. Depois, se tiver tempo, tem outros slides que vão estar explicando esses conceitos, tá? Que são conceitos novos, que a gente tem que se apropriar deles, porque, né, as populações estão aí para serem atendidas, a gente precisa garantir acesso aos serviços de saúde a elas, para que elas realmente, né, tenham condições de receber o atendimento que precisam e que merecem, como qualquer outro cidadão. Então é importante a gente se apropriar, porque são coisas novas que às vezes a gente não conhece, às vezes a gente tem um conceito próprio, mas que tem um conceito já construído, né, do que são essas novas denominações, e inclusive está no NASUS, se eu não me engano, com inscrições abertas sobre a questão de atendimento, não é bem atendimento, mas é um curso direcionado à questão da população LGBT. Vocês procurem na internet que vocês vão ter acesso a essa informação. Tá? Depois lá o campo 54 é se a lesão foi autoprovocada, então é realmente com relação à tentativa de suicídio. Tá?
A motivação da violência também, o campo 55 é um campo novo, então tem vários tipos de motivação para a violência. Isso aqui tem um instrutivo, tá? Que vocês podem ter acesso da ficha nova agora com a atualização da 5.1, que é a versão atualizada do SINAM. Ela ainda não está disponível, mas tão logo a gente receba no Ministério, a gente vai disponibilizar na página da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, onde no instrutivo todos esses conceitos, todos esses campos são explorados e vão estar lá bem explicados para vocês, porque talvez aqui, por uma questão de tempo, a gente não consiga explorar cada um adequadamente. O ciclo de vida do provável agressor ou do agressor também é um campo novo. Antes nós não tínhamos para saber qual era o perfil, a faixa etária do agressor. Os encaminhamentos também foram reformulados, os encaminhamentos da vítima, né, para outros setores, então está bem mais atualizado e mais ampliado. A questão da data do encerramento, é importante ressaltar que, diferente de outras doenças, o agravo da violência ele deve ser notificado, a ficha deve ser aberta e fechada no mesmo dia. Então, a data da notificação e a data do encerramento devem ser iguais. Tá? Então, é importante que quando vocês preencham, vocês se atentem a isso. O que pode diferenciar é a data da ocorrência da violência, que pode ter sido um tempo antes, dias antes, ou em caso de violência crônica, ela já vem acontecendo há muito tempo e a gente normalmente orienta que coloque a data do último episódio de violência que a vítima sofreu em caso de violência crônica. Então é importante lembrar desse detalhe aqui. A questão de quem notifica, muitas vezes os profissionais têm medo, né, de colocar seus nomes, então a gestão, né, a vigilância, o gestor de saúde pode pactuar de que não vai colocar o nome de quem notificou, do profissional, e sim um carimbo da instituição, da unidade de saúde ou da vigilância epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente quando essa cópia dessa ficha vai para um outro setor que não da saúde, como é o caso do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, Ministério Público ou Conselho do Idoso. Tá? Então, até para preservar, apesar de que a gente tem que ter ética em todo tipo de doença grave, em todos os setores, né, de atendimento ao público, mas é uma forma de proteger e até do profissional realmente ter mais coragem de notificar. E também vocês têm a possibilidade de fazer contato com a gente lá na DIV para possíveis dúvidas, e nós, que somos lá da Vigilância, sempre temos uma referência nas gerências regionais de saúde, né, que nós trabalhamos, que são 20 gerências regionais de saúde que tem corpo técnico da Vigilância, que também pode servir de ponte entre a dúvida de vocês conosco ou eles diretamente também solucionarem essas dúvidas. A data do encerramento, que eu já enfatizei com vocês, né, que é um campo de preenchimento obrigatório, e ele deve ser encerrado no momento da notificação. A questão de não colocar o nome do profissional para poder deixá-lo com mais liberdade de realmente fazer a notificação, mas sempre lembrando que a notificação de violência não é uma notificação policial, certo? Isso é importante porque às vezes as pessoas, eu não quero me comprometer, e isso vai parar na justiça, eu vou ser chamado, e eu conheço o agressor, ou eu conheço a vítima. Então não querem se envolver e acabam não notificando, mesmo se deparando com casos de violência. E nem dando os encaminhamentos e as orientações que essa vítima necessita. Então é diferente. A notificação de violência, ela só vai uma via, que é obrigatória, uma comunicação para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente e do Idoso. Por quê? Porque são populações que por si só não têm muitas vezes condições de chegar a uma delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência. Às vezes é um idoso acamado, um idoso que tem dificuldade de mobilidade e ele não consegue, ou ele tem medo, né, normalmente, do agressor, e ele não vai chegar numa delegacia de polícia para fazer um BO. Então, quando a gente identifica, a gente tem que ser esse fio condutor entre o atendimento de saúde e a defesa do direito da pessoa. Então,
crianças, adolescentes e idosos são mais vulneráveis, pessoas com deficiência também. Então a gente tem que ser essa ponte, né, de realmente tentar defender o direito da pessoa, comunicando às autoridades competentes, que daí sim acionam os outros pontos da rede, que é segurança e justiça. E uma coisa que é novidade na portaria 1271, que saiu em 2014, é a questão da notificação imediata de casos de violência sexual e de suicídio. Eles não eram de notificação imediata, ou seja, que tem que ser notificada a vigilância em 24 horas. Agora, eles são de notificação imediata. Então, vocês, enquanto profissionais de saúde, quando se depararem com casos de violência sexual ou tentativa de suicídio, devem fazer a notificação imediata em 24 horas para a vigilância epidemiológica do município, por meio que for possível, né? Ou e-mail, ou fax, ou telefone, tá? Os recursos que vocês tiverem no município, né? Porque para essa pessoa receber o atendimento que ela precisa, principalmente, né, com relação à tentativa de suicídio. Por que da notificação imediata? Porque é sabido que muitos casos de tentativa de suicídio, elas são recorrentes, né, até a pessoa conseguir atingir o seu objetivo. E elas são sempre um sintoma de que algo não vai bem na vida daquela pessoa e ela está tentando o suicídio. Então a gente precisa trabalhar o quê? Trabalhar a causa. Para quê? Para que ela não volte a tentar o suicídio e para que ela não consiga concluir, né, essa tentativa, vindo a óbito. Então é importante que a gente faça essa notificação. Por quê? Porque a vigilância epidemiológica, junto com o outro ponto da rede de atenção, que é a atenção à saúde, já fazer o encaminhamento dessa pessoa para os serviços, né, no caso de saúde mental, os recursos que tiverem na comunidade, para que ela receba outro tipo de atendimento, que não só aquele do cuidado imediato, cuidado de emergência, mas o cuidado realmente de saúde mental, para que ela possa ser acompanhada por profissionais da área para receber o atendimento e trabalhar a causa dessa tentativa de suicídio para ela não voltar a fazer. E no caso da violência sexual, é sabido que toda violência sexual ela precisa de intervenções, né, de quimioprofilaxia em até 72 horas e de contracepção de emergência em caso de mulheres, para evitar que a pessoa, né, se infecte por alguma doença sexualmente transmissível e venha também a ter uma gravidez, né, não desejada, vítima de estupro, que depois vai ter que evoluir por uma intervenção da gravidez. Então, a contracepção de emergência visa justamente isso, evitar que a vítima, né, resulte numa gravidez vítima de estupro, que não é uma coisa, é mais uma violência, né? E a questão da quimioprofilaxia tem toda a questão da eficácia para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Então, é importante que também estejam os pontos da rede avisados, notificados em 24 horas para que todas as medidas sejam tomadas e também o acompanhamento dessa vítima na atenção à saúde, porque muitas vezes ela vai para um pronto atendimento ou para um hospital, né, e ela precisa ser vinculada a uma unidade de saúde para que ela tenha um acompanhamento, porque ela precisa depois acompanhar questão de exames pós, né, a violência, depois de um tempo também. E a questão da medicação que as vítimas tomam, são medicações que causam reações, que podem causar reações adversas, então ela precisa ser orientada e ela precisa ter um ponto de apoio para ela saber, se acontecer isso, quem eu procuro. Porque se ela voltar para o hospital, para o pronto atendimento, ela não vai nem ser atendida por aquele profissional que atendeu pela primeira vez. Então ela precisa ser referenciada para o outro ponto de rede de atenção à saúde. Isso para garantir realmente o cuidado integral da pessoa. Então aqui mais um dado, né? O serviço de saúde notifica, manda a notificação de 24 horas, a vigilância articula com a atenção à saúde o encaminhamento dessa vítima para o serviço de referência, quando tiver, ou para o serviço de atendimento em geral, e depois também o segmento adequado dela, como eu enfatizei.
né? Mas é algo que é importante que pelo menos vocês estejam sensibilizados, né? Vocês se despertem para a questão da violência, para que vocês realmente consigam, nas consultas que vocês têm, nos grupos, nos atendimentos, né? Eu sei que são muitas atividades que vocês têm no dia a dia, né? Que quem está na ponta, como a gente diz, né? É multitarefeiro, é multifuncional, é multitudo, faz muita coisa, a gente sabe, e dá muito valor para o trabalho de vocês, mas é importante que a gente discuta isso nos grupos, a gente traga o tema da violência para as reuniões técnicas de equipe, né, para estudos de caso, enfim, para as formas que vocês têm de se reunir aí nas unidades de saúde, nos serviços, para vocês realmente estarem sensibilizados para poder perceber, né, porque muitas vezes a violência está ali na nossa frente, mas a gente não tem aguçado esse olhar, ou a gente também tem medo, mexe com coisas pessoais nossas que a gente não quer trabalhar, então a gente faz de conta às vezes que não vê, né? E às vezes o que a pessoa está pedindo para a gente é ajuda, né? Às vezes aquela paciente, ou paciente, né, o usuário, sempre queixoso, sempre na unidade, e ele está pedindo ajuda. E se você vai criando o vínculo e vai reforçando, ele acaba relatando para você que ele está sendo vítima de violência. Então era isso, essa é a mensagem principal. A ficha vocês vão ler o instrutivo, o dicionário de dados, vocês vão ter condições de fazer. Agora, perceber a violência e querer realmente trabalhar com ela, aí é um desafio para cada um de vocês. Muito obrigada. Aqui já temos uma pergunta de Fraiburgo. Quando você estava ali conversando sobre o suicídio, né, eles perguntaram se a tentativa de suicídio deve ser notificada de qualquer idade e sexo, independente disso. Em qualquer idade e sexo, mas a idade, o que o Ministério recomenda é a partir de 10 anos de idade. Abaixo disso, não há ainda nenhuma evidência científica forte de que demonstre que crianças abaixo dessa idade tenham a intencionalidade de, por exemplo, usar um medicamento, usar um produto tóxico ou mesmo uma arma com a intenção, né, de tentativa de suicídio. Normalmente, abaixo dessa idade são acidentes, tá? Mas é possível que aconteça. O que o Ministério preconiza é que acima de 10 anos para cima se notifique esses casos. O que não invalida de a gente ter um olhar para que em alguma situação que possa parecer um acidente, essa criança, por ter acesso à informação, hoje em dia a gente escuta, né, vários casos na TV, no rádio, de pessoas que tentaram se matar e conseguiram, e usando o veneno X, a arma Y. Então as crianças são atentas a todas essas informações e muitas vezes o que pode acontecer elas estarem em uma situação de sofrimento, né, até por estar sendo vítimas de violência, né, crônica muitas vezes, então elas já não aguentam mais sofrer, então elas querem acabar com isso e podem, por já ter a informação de que usando isso ou aquilo elas podem morrer, elas podem vir a tentar o suicídio, mas o que é preconizado pelo Ministério é a notificação a partir de 10 anos de idade. E o pessoal de Joinville tem uma pergunta também. O que vem sendo pensado para contemplar a violência fetal e a violência obstétrica? Olha, eu não tenho conhecimento de que no Ministério já tenha alguma discussão com relação à violência fetal, porque é uma discussão ampla que envolve, né, questões de valores e questões éticas e realmente juridicamente, né, o feto ele não existe enquanto pessoa, né, falando na questão do direito, tá? Por favor, não me interpretem de outra forma. Então, é uma discussão muito ampla, eu desconheço. Acredito que na questão da violência obstétrica deva já estar sendo encaminhada alguma coisa, porque esse movimento vem crescendo bastante, né? O empoderamento das mulheres nesse sentido, e é uma causa sensível a todos os segmentos. Então, eu acredito que assim como houve uma criação de uma política nacional, né, de atenção à saúde às pessoas da população LGBT, e isso não caiu do céu, né, é toda uma construção de anos de discussões, de conferências de saúde, e que resultou
né, na inclusão dessa população na ficha de violência, eu acredito que com relação à violência obstétrica também esteja se encaminhando para isso, embora eu não esteja participando de nenhuma discussão nesse nível, mas eu acredito que no Ministério já estejam preocupados com isso. O pessoal de Benedito Novo está perguntando se as ACS têm acesso à ficha de notificação individual ou somente os órgãos competentes citados durante a web têm acesso a essas fichas. Isso vai depender da organização de cada serviço, tá? Se os agentes comunitários de saúde, eles tiverem condições de identificar essa situação, até porque eles estão indo na casa das pessoas, né? Eles têm um contato muito mais direto, muitas vezes com a equipe que está lá na unidade de saúde, né? Eles podem referenciar essa situação que eles identificaram para equipe de saúde, né, da família, para a equipe de referência do seu território, tá? E se a equipe tem várias formas, né, de inserção do agente comunitário de saúde no trabalho das unidades de saúde. Se a equipe empoderar esses agentes comunitários sobre a ficha, o instrutivo, os tipos de violência, né, o agente comunitário ele também é um profissional de saúde, né? Então ele pode vir também a fazer a notificação. Isso vai depender realmente da organização local, né? Não é algo que a gente possa impor. Por quê? Porque vai depender de realmente como o serviço está organizado e qual é a função, né, que se estabelece para os agentes comunitários de saúde em cada equipe ou em cada município, de acordo com a organização local, mas eles podem vir ter acesso à ficha, ao preenchimento dela também, desde que eles tenham condições, né, eles sejam preparados, tanto quanto os outros profissionais. Certo. O pessoal de Abdão Batista tem uma dúvida com relação às denúncias de violência pelo telefone. Acredito que eles queiram saber, acho que mais algumas informações sobre essas denúncias, como que pode ser feito, né? Se o pessoal de Abdão quiser complementar a pergunta ali pra gente, mas acredito que seja mais ou menos nesse sentido. O Disque 100 e o Disque 180, que até constam como telefones de referência na própria ficha, eles são uma central que funciona, né, no Distrito Federal, mas que atende o Brasil inteiro, né? Então, é gratuita, é uma ligação que pode ser feita gratuitamente, onde a pessoa faz uma denúncia, porque sabe de uma situação de violência, né, de vítima, geralmente contra crianças e mulheres ou idosos. Então ela liga, faz uma descrição, né, dá algumas referências, né, até para dar consistência a essa denúncia, né, local, enfim, quanto mais informação melhor. E a central ela vai referenciar essa denúncia para o local onde a pessoa reside, né? Então os serviços de saúde ou serviços de proteção ou o Conselho de Direito vão receber para que possam verificar se essa situação está ocorrendo e aí fazer a intervenção que é necessária. Então funciona, né? Realmente agora eu não tenho os dados, os números aqui, mas são milhares de denúncias, né, por dia lá no Disque 100, tem sido bem efetivo e algumas situações, né, têm sido solucionadas de uma forma bem positiva para a vítima de violência, porque às vezes as pessoas não querem intervir e a gente ainda tem muito aquela cultura, né, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o filho é dele, ou o agressor é uma pessoa às vezes envolvida, né, em outras atividades ilícitas, então as pessoas têm medo até, né, preservando a sua integridade e acabam não se omitindo. E o Disque 100 é uma maneira de você poder intervir, não diretamente, mas garantindo que aquela pessoa que está sendo vítima de violência tenha algum atendimento. O pessoal de Abdão Batista, eles complementaram aqui a pergunta. Sobre a denúncia de violência pelo telefone, eles querem saber esses pacientes que procuram psicólogos, assistentes sociais para ajudá-los, né, através do telefone, essas denúncias na saúde ali, se é necessário também preencher essa ficha.
A ficha da violência, como eu falei para vocês, ela é uma ficha de que o profissional de saúde, ele tem por obrigação, né, inclusive podendo ser penalizado por caso de omissão, de preencher e seguir o fluxo dentro da saúde, tá? Então, é obrigação dele, né? Por quê? E em casos de pessoas, como eu falei, que sejam mais vulneráveis, como o caso de pessoas com deficiências mentais severas, né, ou transtornos mentais muito graves, crianças, adolescentes e idosos, eles precisam que os outros pontos sejam acionados, pontos de proteção, que não é o papel da saúde. Então, é necessário que esses profissionais, em sabendo desses casos, eles façam a notificação, seja para estar como informação para a saúde, né? No caso de pessoas maiores de 18 anos, né, elas devem ser orientadas por esses profissionais a procurarem o serviço de segurança, a fazer o boletim de ocorrência ou ir ao Ministério Público. Isso vai depender da organização que tiver local, porque muitas vezes tem cidades muito pequenas que tem uma delegacia geral, não tem delegacia especializada, não tem Ministério Público. Então, a gente também tem que conhecer os outros pontos da rede para saber para onde encaminhar de forma correta, né? Essas pessoas que sejam maiores de idade, que estejam em situação de violência e que querem sair dessa situação, né? Então, a gente precisa conhecer para saber para onde encaminhar, tá? Mas nos casos em que você se deparar com essa questão da violência, porque a pessoa relatou para você, você tem a obrigação de fazer a ficha de notificação da saúde, tá? Independente de ser psicólogo, de ser assistente social, médico, enfermeiro, né? Então, deve fazer a notificação. O pessoal de Abdom Batista ele ainda tinha complementado que, com relação além de fazer a notificação, né, preencher a ficha, eles também acabam indo até a delegacia para informar a situação, como uma forma de não negligenciar a violência que o paciente está relatando, no caso pelo telefone, né? Temos uma pergunta também aqui de Joinville. Eles agradeceram a primeira resposta, né, da pergunta anterior. E no que diz respeito ao atraso vacinal, caracteriza negligência para a criança e cabe uma notificação? E aí, dentro dessa pergunta, Benedito Novo aproveitou e perguntou com relação aos pais que se negam em levar seus filhos em consultas de puericultura, cabe também a notificação? Pode-se notificar somente quando a denúncia vem da vítima ou do familiar ou denúncia de terceiros? No caso, esse caso da questão vacinal é bem polêmico, né? Porque eu inclusive, já trabalhei na gerência de imunização lá na DIV e a gente já viveu essa situação algumas vezes, né? Até porque tem algumas linhas, né, de cuidado e que preconizam, né, a não vacinação, enfim, não cabe a gente julgar, mas no caso da violência, da notificação da violência, ela não deve ser notificada como negligência na ficha da violência, né? O que a gente pode utilizar como uma alternativa para garantir essa criança que tem o seu cuidador se negando a fazer alguma intervenção que, claro, vai prejudicá-la porque ela se torna suscetível a doenças transmissíveis, né, passíveis de prevenção, eles podem acionar o conselho tutelar, tá? Mas não é para notificar. Nesse caso não caracteriza, apesar de que, né, é uma forma de negligência, mas para o Ministério não se enquadraria, né, na questão de... geralmente são casos onde a criança tem privação de comida, privação, deixada na rua, ou sozinha em casa. São esses casos de negligência que são para notificação da saúde. Os demais casos, vocês podem e devem acionar o Conselho de Direito, o Conselho de Proteção à Criança e ao Adolescente do seu município. Joinville tem mais uma dúvida. No que diz respeito à violência sexual praticada por parceiros íntimos, o que podemos fazer para sensibilizar que é uma violência e deve ser notificada? Bem, sensibilizar os profissionais ou a população em geral? Eu acho que vamos ver se o pessoal ali complementa, mas acredito que parceiros íntimos, o que podemos fazer para sensibilizar, acho que é a vítima. Ambos.
Então, é importante, assim, que a gente ocupe os espaços que vocês têm e todos os veículos que vocês possam ter dentro dos serviços para trazer à tona o tema da violência. Seja de um folder, um cartaz, algum informativo interno que tenha, ou colocar, tem salas de espera que já são mais modernizadas, que tem mais recursos, que tem a televisão lá que fica passando algum vídeo, alguma informação assim, começar a inserir essa questão da violência, né, tanto entre parceiros íntimos como em geral, como uma forma de informar a população, principalmente as mulheres e muitas vezes as crianças e os adolescentes, de que quais são os tipos de violência, né, quais são as mais comuns, para as pessoas se darem conta de que o que está acontecendo com elas estão sendo vítimas de violência. Ocupar os espaços que vocês tiverem de mídia espontânea e gratuita, programas de rádio, ou algum outro recurso da comunidade que possa chegar efetivamente às pessoas para elas conseguirem escutar aquilo e perceberem a situação que estão vivendo. Né? A gente já teve relatos de algumas ações que foram feitas e de que a pessoa só se deu conta, puxa, isso está acontecendo comigo. Até então ela achava que apanhar, né, ou ser forçada a ter relações sexuais porque era o marido, aquilo era normal, porque fazia parte do papel dela mesmo que isso fosse feito com violência. Né? Então, porque ela já foi criada dessa forma, ela foi educada assim e nunca teve com quem conversar sobre o assunto, então ela acabou incorporando aquilo como normal. E a partir do momento que ela tem a informação de que aquilo não é normal, de que aquilo é uma violência, né? Então ela começa a perceber. Então utilizem todas as formas que vocês tiverem de recursos da comunidade, nos grupos com mulheres, né? Seja que tipo de grupo tiver na unidade de saúde, no serviço, procurem trazer essa temática, né? Mesmo que as pessoas que estão ali não sejam vítimas de violência, mas elas têm esse conhecimento, elas podem multiplicar esse conhecimento, né? De repente tem uma vizinha, tem um outro familiar que está sofrendo violência, então ela tendo a informação, ela pode levar para aquela pessoa, pode realmente formar uma corrente de ajuda mesmo, né? De percepção de que essa realidade não é legal e que ela pode sair, romper esse ciclo vicioso de violência. E para os profissionais da mesma forma, como eu já tinha dito anteriormente, colocar nas reuniões de equipe, em qualquer fórum que vocês tenham, de capacitação, de atualização, de discussão de casos, trazer frequentemente, né, e se aproximar mais também com a vigilância epidemiológica, né, que tem essas informações dentro do SINAM, procurar pedir para eles, né, olha, a gente quer saber quantas notificações no nosso município, quais são as vítimas, qual é a faixa etária, né, para a gente poder fazer alguma ação de prevenção, uma mobilização, lembrando, né, a questão das hepatites, como nosso colega falou, está tendo uma mobilização agora, né, nos próximos dias, alguns municípios já começaram com relação às hepatites virais, questão de testagem e também de vacinação. Então, de repente, movimentar a comunidade em datas relacionadas à questão da violência, ou mesmo fazer uma mobilização para debater isso, para colocar isso em pauta, assim como a gente bota a vacina, como a gente coloca a prevenção contra o tabagismo, colocar a questão da violência como pauta e tema para a comunidade nos serviços de saúde. O pessoal de Joinville também relata a questão de quando tem uma dúvida, né, se a própria pessoa não reconhece a violência, e aí o profissional que atende ela tem dúvidas com relação à notificação, né? Se surge uma dúvida, é feita a notificação igual, é encaminhada, ou é conversado, como que se procede? O profissional não precisa pedir autorização para a vítima para fazer a notificação da saúde, tá? Se ele percebe, ou se a vítima claro que percepção, desculpa, vou até corrigir, a gente não deve aferir nada, nem achar nada. O que vale é o relato da vítima, tá? Então, mesmo
muitas vezes a vítima até é posta em julgamento, né? A pessoa diz, ah, mas será que foi isso mesmo? Muitas vezes a gente tem, né, o ser humano, a tendência a julgar. Então, o que vale é o relato da vítima, tá? Se você só percebe uma situação, mas você não tem certeza, tá? Pode notificar como um caso suspeito, mas o ideal é o quê? Que você aprofunde esse vínculo com a vítima, para que daí ela tenha realmente segurança e tranquilidade, confiança de relatar para você o que ela está passando, tá? Então isso é importante, porque muitas vezes as vítimas, ou elas não percebem que estão sendo vítimas de violência, ou elas sabem, elas têm consciência, mas elas não conseguem verbalizar. Tem pessoas que sofrem anos violência e somente em algum momento ou com algum profissional, alguma situação ela consegue verbalizar.